Bom dia, então vamos dar continuidade à nossa meditação bíblica a respeito do casamento. Como nós dissemos, nós estamos vivendo em meio a várias crises, a um clima muitas vezes de animosidade, de intrigas, de brigas, de desentendimentos, de confusões. A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Deus tem nos chamado à paz. Então, diante dessas crises, nós resolvemos meditar nos princípios, nas bases, nos fundamentos. Nós vimos que existe pelo menos um tripé que sustenta o casamento. O primeiro deles, o primeiro pé desse tripé é: deixa o homem pai e mãe. É o homem que precisa sair do seu contexto para ter a maturidade necessária para o casamento. Não é a mulher. O segundo pé desse tripé, como nós vimos, é: se unirá à sua mulher. Não é a mulher que vai se unir a ele. É princípio, é base, é fundamento, é para que o casamento vá bem. Precisa estar em cima dos fundamentos. É eles que sustentam o casamento. E o segundo pé, então, é: se unirá à sua mulher. E o terceiro pé é: se tornarão os dois uma só carne. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, fala muito bem deste fundamento, dizendo que o homem que se casou não tem mais poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a esposa, assim como a esposa que se casou não tem mais poder, não tem mais direito ao próprio corpo, mas tem-no o marido. Assim, quando há casamento, quando se concretiza o casamento, eu não sou mais dono de mim, e sim minha esposa, e minha esposa não é mais dona de si, e sim eu. É assim que funciona. A palavra casamento significa cruzamento, interesses cruzados. Ou seja, não são vidas mais paralelas, não é eu me preocupando comigo e minha esposa se preocupando consigo mesma. É cruzado, eu me preocupo com ela, ela se preocupa comigo. Ela procura me agradar e eu procuro agradá-la. Eu procuro satisfazê-la e ela também procura satisfazer a mim. A Bíblia fala que nós contraímos uma dívida, cada um pague a devida benevolência. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, fala muito bem desse terceiro fundamento. Não vos priveis a vós mesmos, amados. É costume de muitos ficar se privando, se negando. Isso é defraudação aos olhos de Deus. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez. Olha como o apóstolo Paulo usa as palavras. Por consentimento mútuo, quando os dois concordam. Não é quando um está disposto, a esposa entra em acordo com a igreja e fala que vai fazer um jejum sexual. Isso não existe. Isso não existe. Salvo talvez por mútuo consentimento. Quando o casal concorda,
para vos dedicares à oração. Às vezes está num momento de crise aguda e precisam ter um tempo. Mas esse tempo também não pode ser prolongado. Continua no mesmo versículo dizendo, e por um tempo limitado, um tempo bem limitado, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, Satanás vai se aproveitar dessa brecha. A maior brecha que damos para demônios, para espíritos no casamento, é quando nós não nos tornamos uma só carne. Carne, não é espírito e nem alma. Por isso, ele se aproveita, e para que ele não se aproveite, o tempo tem que ser breve, limitado, e logo vos ajuntem novamente, para não dar brecha para demônios. Demônios entram no casamento e começam a desestruturar e distanciar um do outro quando esse fundamento não é obedecido. Bom, dando continuidade, lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, está falando de responsabilidades tanto do homem quanto da mulher no casamento. Nós podemos afirmar com certeza que em um casamento, homem tem uma determinada mentalidade e por isso ele tem uma participação diferente da mulher no casamento. Numa aliança de casamento, a aliança do homem é diferente da aliança da mulher. Deixa eu explicar. Ao homem, Deus manda amar vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se doou por ela. Então, o que a esposa necessita? Qual a carência de uma mulher? O que a mulher precisa? Ser amada, se sentir a única na vida do seu marido, se sentir a pessoa mais importante na vida dele. Ele precisa se desvelar, procurar compreender e saber como agradar a sua esposa. Esse é o grande desafio dos homens, esse é o grande sacrifício dos homens. É um sacrifício por quê? Porque nós homens somos muito egoístas. O contrário de amor não é ódio, é egoísmo. Deus conhece a nossa natureza carnal e por isso, quando Deus manda alguma coisa, é justamente contrariando a nossa tendência carnal. Então, para os homens, contrariando a sua natureza de homem, ele manda se sacrificar, amando sua esposa, abrindo mão do seu egoísmo, das suas vontades, dos seus gostos. Ele não é o reizinho da casa, onde todos estão ali para servi-lo. Não, ele é o servo, ele é o exemplo, ele é que vai se sacrificar e servir. Esse é o desafio. Essa é a parte da aliança do homem para que esse casamento dê certo, para que esteja nos moldes, no padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Maridos, amai vossa esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se sacrificou por ela. Esse foi o grande projeto de Deus ao enviar Cristo, uma noiva, uma esposa. Isso, claro, de forma figurativa, somos nós, a igreja, somos nós que nos comprometemos, que nos aliançamos com Cristo, que entregamos nossa vida a Cristo,
que seguimos o Senhor Jesus Cristo, o exemplo dele nos inspira. Ele, como o marido, de acordo com o padrão bíblico, ele se sacrifica, ele é que se sacrifica. Amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, para que a santifique, purificando-o por meio da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar a vossa esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Esse amor tem que ser tão intenso como você é tendencioso ao egoísmo, ele tem que ser tão tendencioso como você ama a si mesmo. Como você ama a si mesmo. Como você tem essa tendência, você tem que usar do sacrifício a esse amor próprio para se sacrificar por sua esposa. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Sempre associando Cristo com a igreja, foi Jesus quem se sacrificou, quem se doou, quem engoliu o sapo, quem se humilhou, quem serviu de exemplo para servir. Nós, como eu disse, não somos aqui os coronéis, os donos da família, os exigentes, os cobradores, não, nós somos exemplos. Continuando nessa linha, para homens, qual a responsabilidade dos homens? Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, e no versículo 7, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Como é difícil. A gente até chama as esposas de patroa, dona da casa, porque a gente não quer se interessar pelos problemas de casa. Muitas vezes a gente chega cansado e vai ouvir lá os problemas com os filhos, os desafios, as incertezas, inseguranças. E muitas vezes ele quer ficar quieto, mas aqui, para que o homem possa ser abençoado, Deus está dando a receita. Amai vossa esposa. Então, uma forma de amar é viver a vida comum do lar, com discernimento. É o homem que tem que estar atento, perceptivo. É o homem que tem que ser o vigia, o guarda. Ele tem que vigiar, ele tem que velar por sua casa, por sua família, que cuide bem da sua própria casa. Quem não cuida dos seus é pior que o infiel e negou a fé. Então é ordenado aos maridos se envolver com os problemas corriqueiros do lar, trocar lâmpada, arrumar o ferro elétrico, o chuveiro, arrumar os vazamentos, procurar lavar as vasilhas, procurar arrumar a cama, lavar a roupa, aprender a passar a roupa. É ele que tem que se envolver com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Quantos maridos desprezam sua esposa?
pela fragilidade emocional. Às vezes elas são muito mais fortes em outras áreas. Para a dor, por exemplo, elas são muito mais fortes do que nós homens. Porém, aqui está dizendo que, como ela é frágil nas emoções, ele precisa ter paciência, consideração e não desprezá-la. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que as vossas orações não se interrompam. Olha, queridos, você quer bênçãos na sua casa, na sua vida? Você quer que as bênçãos de Deus se derramem sobre a sua casa? Então, atenta para esses fundamentos, para esses mandamentos. Vivei a vida comum do lar, tratai com consideração e dignidade a sua esposa, senão Deus não vai ouvir a sua oração. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ser um homem de oração, de jejum, de sacrifício na obra de Deus. Mas se não tiver cuidado com a própria casa, Deus te considera pior que o infiel. Pior que o infiel. É duro isso. Mas é a verdade, queridos. Você quer a bênção de Deus? Procura se dedicar a cuidar bem da sua própria casa, para que as vossas orações sejam ouvidas. Bom, estamos falando muito de homens, porque as mulheres necessitam desse carinho, desse cuidado. Quantas mulheres são carentes desse cuidado dos seus maridos? Quantas mulheres, na maioria mulheres, procuram os divãs dos analistas com problemas emocionais porque ela se sente rejeitada, se sente de lado. Ela gostaria de ser a prioridade do seu marido, mas não é. Seu marido prefere muito mais o trabalho, o serviço, o ministério, os amigos, e ela fica jogada às traças. Não adianta esse homem querer a bênção de Deus. Por outro lado, queridos, o homem já precisa de respeito. O homem precisa, ele não precisa dessa melosidade, desse cuidado com as suas emoções. Já viu como o homem trata um ao outro? No futebol, ô barrigudo, ô zoreia, vai falar isso para uma mulher. Você desmonta o emocional dela. Ô quatro olhos, ô careca, manda a bola. Homem briga às vezes no futebol e depois está abraçado como os maiores amigos. Mulher não, às vezes uma briguinha leva meses, semanas, anos para se apagar da sua alma. Ela tem mais dificuldade mesmo, ela precisa deste cuidado. Agora vamos ver com relação às responsabilidades da mulher dentro do casamento. Para com a mulher, Deus não manda amar, Deus manda respeitar, considerar. Homem precisa de respeito. Homem quer conquistas. Desde pequenininho, ele se envolve em lutas, em brigas, em disputas, porque ele quer conquistar respeito. Respeito. Então a mulher, Deus manda se sujeitar.
Mas como o vídeo está ficando muito grande e eu preciso me aprofundar nesse assunto, eu vou fazer um outro vídeo, um pouco menor, com relação às mulheres.